Oi, gente, estamos começando mais um Lempcast, o podcast da Lemp. E hoje temos uma convidada especial, a Luciana Brasileiro, está aqui com a gente. Um prazer recebê-la hoje. Eu que agradeço pelo convite. E é um prazer iluminar seus projetos também. Tem muita coisa bacana aqui para a gente falar. O tema de hoje é iluminação em ambientes comerciais, mas a gente não vai falar apenas de iluminação, mas também vários detalhes, vários conceitos, detalhes que são importantes da gente visualizar, perceber e praticar no projeto, né, comercial. Isso reflete no resultado das vendas, das empresas, né, na satisfação do cliente, etc. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E o Thiago está aqui com a gente hoje. Meu povo, é isso. Aí, para começar, Lu, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história com o design. Como foi que, rapidamente, né, porque a gente sabe que é uma história, inclusive tem lá no Instagram da Lu, quem quiser ver detalhes, né? É verdade. Tem ela toda detalhada. Mas só assim, um resumo, como foi que tu começou a trabalhar na área, como aconteceu, foi uma paixão, já tinha isso, sempre gostou, como foi isso? Na verdade, é uma história longa, como você disse, mas o resumo tá lá nas minhas redes sociais, no Instagram. Depois a gente faz um Vai estar aqui, ó, o editor vai botar aqui. Então tá tudo ótimo. Então corre lá, que tem lá toda a minha história, mas assim, resumidamente, bem rápido, eu fiz o meu primeiro vestibular tentando para arquitetura. Frustrei, porque não passei, infelizmente, e fui para outra área. E aí, muitos anos depois, né, eu morei um tempo na Califórnia, e aí quando eu voltei, a minha mãe e minha cunhada falou que tinha aberto aqui em Fortaleza um curso de design interiores, que antes não tinha. E aí elas disseram, Lu, é a tua cara. Porque eu sempre mexi na casa da minha mãe, na época da adolescência e tal, gostava. Eu via que eu tinha realmente um bom gosto, né? Que faz parte, a gente precisa ter para estar nesse meio. E aí, o que é que acontece? Fui, meti as caras, fiz o vestibular, passei, achava que nem ia passar. Primeiro dia de aula, eu simplesmente disse, eu cheguei aonde eu queria chegar, eu encontrei o meu mundo, que eu não tinha ainda nenhuma profissão, vamos dizer assim, eu não amava o que eu fazia e eu tinha me encontrado naquele momento. Então, foi aí que realmente eu conheci o design, conheci na faculdade várias áreas, né, dentro da faculdade que a gente enxerga a maneira do design e me apaixonei. E aí, já estou há 13 anos nessa história aí. Depois que me formei, já estou há 13 anos de trabalho, de muita força e muito amor pelo que eu faço. Uma boa caminhada, né? E aí o tanto de experiência aí que já acumulou, de conhecimento e tudo. Para quem não sabe, a Lu também tem um podcast, né? As redes sociais dela também tem muita coisa bacana, muitos projetos lindos, muita coisa diferente. A gente percebe que você realmente sempre está usando, os projetos nunca são mais do mesmo, sempre trazem coisas diferentes. A gente estava até conversando antes do podcast, ontem na loja, né? E vendo, são projetos que chegam a impactar grandes pontos importantes, como as lojas que você fez em alguns shoppings, que aí trouxe uma tendência das outras lojas vizinhas também mudarem a sua cara, né? E aí esse impacto do teu trabalho que a gente enxerga assim claramente como muda, né? Isso aí tem uma repercussão incrível até na economia do estado, força um pouco as outras empresas também a quererem se modernizar, irem em busca do crescimento, tudo isso através do design, né? Mexe em tudo, né? Eu digo sempre que meus projetos não são feitos para mim, né? Tem, assim, falando do meu escritório, da minha estrutura de criação, eles são realmente voltados para a ideia do cliente, para o que ele sonha, seja o comercial ou residencial. O comercial, que é o que a gente vai focar aqui, ele é bem até mais forte, a criação dele para ter uma personalidade. Então, é para você realmente, o cliente que passa na frente daquele projeto, daquela loja, veja e identifique que aquele perfil, aquela personalidade visual que você está vendo, que é a identidade, seja daquela marca. Então, isso é muito forte no comercial e eu tento cada vez mais aprofundar quando o cliente chega até mim com um briefing pedindo para fazer algum tipo de projeto direcionado, seja um escritório, seja uma loja, seja um corporativo. Então, eu foco sempre nisso e no comercial, como eu disse, a gente aflora muito mais. Então, é sempre uma
uma forma até da nossa criatividade, e da minha principalmente, da gente ousar cada vez mais. Por isso que se destaca em alguns lugares os meus projetos, principalmente em shopping. As pessoas comentam: Lu, esse projeto é teu, eu tenho certeza que ele é teu. Porque pela a identidade visual, com certeza é seu esse projeto. A gente tem alguns equipamentos importantes no setor de moda, por exemplo, como o Shopping Centro Fashion, né? Que aí foi um dos grandes exemplos que me veio na minha memória de empresas que você fez projetos ali e acabou mudando até a realidade do próprio equipamento do shopping. O shopping começou voltado para um público, né? E acabou que mudou como as empresas se reposicionaram através até da comunicação do ambiente da empresa. Elas entenderam, né, que isso era um diferencial, que não bastava ter um bom Instagram, não bastava ter um bom produto. A loja tinha que ser um lugar agradável. A gente vai lá hoje em dia, que foi feito para ser um shopping popular, mas tem lojas de shopping, não é do jeito que é lá. Mais assim, elaborado. Tem lojas incríveis, mais elaboradas, com iluminação, com não sei o quê, com som, com DJ. Gente, como assim? Uma identidade muito mais forte, né? Verdade. Do que a gente vê até em outros grandes shoppings, as classe A, tem empresas que não têm uma identidade tão fortalecida, tão personalizada, né? Quanto a gente vê em Então, essa primeira conversa se considerar mais importante para poder criar para tu decidir como é que vai ser o projeto da loja, né? Que tipo, aí tu vai saber a logo, as cores que ela quer trabalhar. Isso, na verdade, Thiago, eu tenho vários tipos de clientes nesse setor, né? Eu tenho um cliente que ele nunca fez uma loja, nunca teve um espaço físico. Às vezes ele vende até online ou dentro de casa. E tem um cliente que realmente já tem uma loja, ou até 2, 3, né? Só que não sabe de nada. Abordagem completamente diferente. Então, muitas vezes eu até oriento para que ele crie a marca, que é a logo, que é uma principal de uma marca. Por quê? Porque dali a gente tira a cor, a gente tira o estilo, né, do que vai ser o público, né? Além, logicamente, do produto que ele está vendendo. E o que já tem a loja, com certeza ele já vai ter o brand, ele já vai ter a persona, ele já vai ter o estilo através das peças ou produto que ele vende. Mas os dois não têm uma personalidade forte em relação a chamar quem passa, de novo, que não conhece a marca, ou trabalhar o marketing, que hoje as redes sociais é quem manda. Então, o visual dentro das redes sociais é quem manda, né? Seja com a blogueira, seja com o vendedor, o comprador final, lojista ou varejista. Então, assim, todo esse universo, eu preciso primeiramente ter essa conversa para que eu possa sentir onde eu estou pisando, para que eu possa dar ferramentas para o que não sabe de nada e o que já tem uma estrutura. Então, quando tem, eu acompanho os passos e agrego muito mais em relação a essa identidade visual para o lojista que já tem a loja. Mas quando não tem, tu ajuda a criar tudo do zero. Do zero. Eu oriento para que também ele se equipe em relação, né? Aí eu indico a pessoa que pode criar a marca, eu indico a pessoa que pode criar um brand, porque, querendo ou não, isso faz parte de você ter um crescimento. Sim. Não adianta você querer, Lu, eu só quero a loja chegar linda, bonitinha, patamar. Eu vou me virar e tal. Vai ali por um período, né? Você pode até ter um sucesso, mas não vai perdurar, né? Então, porque não tem base, não tem base, né? Não tem uma organização, não tem uma estrutura que perdure aí essa marca. Uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. A pessoa vai dar uma modernizada na sua loja, acaba precisando modernizar logo, tudo. Embalagem, forma de atendimento, né? A iluminação, que é o exatamente. Principal. Para mim, a iluminação, acho que você ia perguntar, mas eu já pegando o gancho, para mim a iluminação é a maquiagem do projeto. Eu sempre disse isso. Mas é a pura verdade. Se você está aqui nessa sala que a gente está gravando e não tem um ponto de luz que nos favorece na filmagem, é nada, entendeu? Imagina uma loja que tem que vender um produto, seja ele qual for, né? Que se entra num provador ou se faz um self-point, né? Então, se a iluminação aí não é uma forma correta, ela acaba com tudo que é o produto que vai ser vendido. Porque hoje em dia, não adianta estar bonito no provador, porque o provador virou o lugar onde os clientes batem foto para postar
Aí tem que ter o self-point, né? Tem que estar bonito para quem passa na vitrine. Então, assim, e tem que ter, além de estar bonito, tem que ser funcional, né? Não pode só estar bonito, tem que ser funcional. E aí tem que pensar, se eu botar muita luz, eu vou vender mais. Aqui precisa de quê? De uma venda mais rápida, uma fast venda, uma coisa, o cliente entrou, comprou, ou aqui o cliente tem que entrar, uma luz mais confortável, que a vendedora vai mostrar tudo. Então, tudo isso influencia, né? Total. Além de trazer o aconchego, né? Aquela história de o aconchego que está muito em alta, ainda mais agora que todos nós passamos aí um período dentro de casa. Agora as pessoas estão à procura, né? Além dos lugares bacanas de ir, você chegar no lugar e se sentir abraçado, acolhido, aconchegado. E a iluminação faz muito disso. Nos lugares onde a gente tem aquele cantinho do café, aquele cantinho de uma poltrona de espera e tal, que você vai ter que esperar, seja com outra pessoa. Então, ali a iluminação faz todo esse sentido. Mesmo sendo um ambiente comercial, tem que pensar nisso, Não, né? tem que ter. Mesmo sendo, tem que ter. Hoje a gente tem a ideia que a animação comercial é aquela coisa mais funcional e esquece do lado estético. Hoje em dia não dá para pensar em projeto pensando dessa maneira. Não é mais aquela história, eu vou entrar na loja, comprei e vou me embora. Não é isso. A pessoa quer uma experiência. Dentro da experiência, ela tem um aconchego, o acolhimento, ela tem a compra, o consumo, a ânsia. São várias emoções que você pode criar num cenário com iluminação para que a compra seja uma coisa prazerosa. Fala-se muito em a experiência do cliente, né? A trajetória do cliente dentro da loja também. E aí, cada ponto da loja tem que ser pensado. E a iluminação realmente influencia muito. Dentro da nossa casa, influencia no nosso humor, no nosso bem-estar. E nas empresas, influencia na tomada de decisão do cliente, se ele está se sentindo bem ou se está estressado, se está apressado, se é um ponto. Hoje a gente tem a vida muito corrida por causa, enfim, da tecnologia e tudo. E as empresas, muitas delas se preocupam em trazer essa tranquilidade que vamos parar, respira fundo, né? Vamos aqui. Então tem muito isso, a iluminação, por exemplo, a temperatura de cor traz isso, né? Se você tem uma temperatura de cor mais quente, você cria um ponto de pausa, como você falou, o cantinho da espera. A pessoa que vai entrar, a esposa que vai junto com o marido, vê a roupa, aí o marido fica apressando, aí não, tem um cantinho ali da espera com luzinha amarelada. Tem que deixar ele muito feliz, nem que seja no celular. Para não apressar. Exatamente, para poder lá comprar, né, consumir bastante. Exato. Então tem muito disso. Além dos corporativos, como você falou, né, do trabalho, de deixar realmente um ambiente para que as pessoas, os colaboradores, tenham uma produção bem maior, né? Porque eles praticamente ficam a maior parte do tempo no trabalho, né? Nas áreas de trabalho, do que em casa. Então, eles precisam realmente ou ter o momento de concentração, um momento de relaxamento e um momento de realmente produção para que a empresa vá lá para cima em relação a recebimento e faturamento, né? Nos corporativos falam-se muito em áreas de descompressão, que é justamente essas áreas dentro da empresa para o funcionário fazer uma pausa depois do almoço, relaxar. E aí tem toda a questão da iluminação que vai proporcionar essa experiência também. Quando a gente fala em ambientes comerciais, tem tudo isso de você pensar em todas as pessoas que vão transitar aí. Na produtividade dos funcionários e nos momentos de descompressão dos funcionários, na experiência do cliente, na experiência da pessoa que está acompanhando o seu cliente. Né? Tudo isso tem que ser pensado. São muitos pontos, né? Tem ambientes comerciais que, inclusive, mesclam tipos de temperaturas de cor, porque em determinados momentos quer que o cliente circule mais por ali, fique mais agitado, mais atento, né? Esteja mais atento e agitado exatamente para ter uma decisão mais rápida, e aí usa a temperatura de cor mais fria. Em outros momentos quer que permaneça mais tempo ali e se acalme. Um case, né? Você falou aí na rapidez, eu lembrei agora. Estou fazendo 2 lojas fora aqui de Fortaleza, que é um case exatamente nesse perfil. A loja é voltada para acessórios para celular. Então, público jovem, a maioria, né? Então, a gente precisa que eles consumam muito de uma forma rápida. E que isso traga fluxo para quê? Para ter a história do self-point, para ter a história da postagem e a interação direto com as redes sociais todo o tempo. Então, todo o projeto foi voltado à iluminação com muitas cores. Tudo é com muita fita de LED coloridas, porque a gente está usando muito acrílico
para que reflita a história da luz, do verde, do amarelo, do azul. Que não, Instagramável, né? Instagramáveis em todos os pontos desse espaço. Então, a eletricidade da galera que vai consumir é bem maior. E tem que ser uma coisa rápida e tem que ser muito, né? Então, assim, não é uma coisa para sentar e escolher. Não tem tempo, porque é um valor agregado menor, que, né? Exatamente. Aí tem que se vender muito para poder o cliente conseguir atingir aquele valor, né? Exatamente. Então, é muito isso que você falou. A rapidez também acontece demais. A história do self-point que você falou também, cada vez... O self-point hoje é a prioridade quase do projeto. É um ambiente da loja, né? Que antigamente era, tipo, tipo, vitrine, a parte... Era o balcão, vitrine e os expositores de arara. E isso era o principal. Hoje, não. O principal é a parte do self-point, para depois chegar no star, que a gente chama de star, que é a área ali do café e da água, para depois ir para as araras, balcão e assim por diante, né? Invertemos um pouco, acrescentamos esses pontos aí principais que a gente tem. Os clientes hoje já chegam te solicitando, tipo assim, eu quero esse self-point ou não? Assim, tu que mostra essa importância dessa interatividade. Na verdade, hoje virou rotina básica do cliente já vir com isso. Olha, eu tenho um provador, que a gente chama de provador, né? Então, eu tenho um provador com as blogueiras, eu tenho um provador... Então, às vezes nem muda um pouco o nome até de self-point para provador. Então, às vezes eu também agrego o self-point junto com o provador. Que é aquele momento que a blogueira vai lá para divulgar as roupas. Exatamente. Um case agora que eu estou fazendo de uma loja que ela pediu exatamente isso, a união das duas coisas. Então, eu fiz uma estrutura de provador que é uma grande cortina que ela, quando se abre, vira um self-point. Ela tá ali numa poltrona, um espelho e uma estrutura de arara. Mas quando se fecha, você tem um provador, a pessoa tá ali, vamos dizer assim, pronta para poder provar as roupas. Mas ela serve para as duas coisas. Então, assim, acaba que agrega, né? Junta ali, une, mas tem que ter. Então, não tem mais falando em provador, a gente tem que pensar numa iluminação funcional para o provador para garantir um bom índice de reprodução de cores, das estampas das cores. Evitar as sombras, né? Ter uma luz frontal ali para poder evitar as sombras, para que a pessoa não se sinta, minhas gordurinhas estão marcando, não se sinta mal com a roupa e deixe de comprar porque teve uma experiência ruim ali naquele ambiente. E, além de tudo, virou um cenário também, né? Então, a iluminação também entra para criar efeitos para a foto, para o vídeo, para o cenário em si. Verdade. O provador internamente fechado, acaba que o espelho está na minha frente, atrás eu tenho que ter um cenário bonito, porque eu vou estar aqui fazendo a foto, né? Mas o que tem atrás vai refletir. Então, é uma marca que eu coloco da própria marca da loja. É algo legal que remete à personalidade do projeto que ali foi feito. Então, com a iluminação, isso tudo cria uma atmosfera que quem vai ver nas redes sociais... Poxa, quer ir pra lá. Eu quero comprar essa roupa. Caramba, o provador é muito massa. Até para tirar foto, imagine as peças. Ou seja, é um chamariz de todas as formas. Agora, um case. Eu odeio o provador da Zara. Eu preciso falar isso. Porque é o pior provador que pode existir na face da Terra. Quando a gente faz workshop de iluminação, que entra nessa parte, como iluminar provadores, todo mundo fala, gente, por que o da Zara é tão mal iluminado? É um case que a gente precisava estudar, né? Perguntando pros franqueados qual é o motivo. Porque tem que ter um motivo. Não é possível, né? Motivo de ficar feia no provador. Sai sentindo mal, não quer comprar roupa, gente. Qual a lógica disso? Eu também não entendo, cheio de sombra, né? É horrível. Tem até uma moça que viralizou na época, ela foi bater foto em todos os provadores dessas lojas, Zara, Renner, dessas âncoras assim. Né, que chama. E aí ela era mostrando a qualidade da luz, ela com a mesma blusa branca e calça jeans, mostrando a qualidade da luz em cada provador. Que legal. Foi bem legal. Viralizou, era um carrossel e foi muito interessante a comparação. E aí o da Zara era dos piores mesmo. Porque muita gente não tem essa noção. Muitos clientes meus chegam, mas Lu, pra que botar esse perfil tipo, frontal? Pra que botar esse perfil de lumen que tu tá botando e não sei o que. Às vezes eles nem sabem o que danado é lumen, mas aí eu tenho que fazer toda uma explicação, porque eles acham que não tem importância. Bota um ponto aqui na minha frente, já tá tudo certo. Não é assim. Não é assim. A coisa tem que ser frontal. Faz muita diferença. Tem que ter um tipo de luz
apropriado e tal, para valorizar e vender. Você não quer vender? Aí eu vou logo no sangue, né? No pontinho. Você não quer vender? Então vamos aqui. Invista na iluminação. Porque senão você vai botar tudo a perder do que a gente está fazendo aqui no projeto. Né? E um provador legal, não só as blogueiras postam, quanto todos os clientes querem postar, e aquilo traz um fluxo através do Instagram, porque marca a loja e tudo. Com certeza. Tem uma loja em Gramado, me deu um branco agora do nome, mas ela é toda voltada para... Ela é quase... Tem gente que visita só para isso, virou um ponto turístico. Ela é toda voltada para fotos. Eles chamam provador 360 graus. Eu acho que botar provador 360 graus, Gramado, talvez aparece o nome da loja. Mas é tudo... A loja toda é cheia de experiências. Sabe esse Museu das Ilusões que tem? É o mesmo estilo, então. É o mesmo estilo. Eles trabalharam muito isso dentro da loja. Ficou bem, bem interessante. A loja inteira é voltada para isso. Esse tipo de coisa é um case interessante. Bacana. E aí, puxando também para essa coisa de efeito de luz, de cenário e tudo, tem as vitrines também, né? Que a gente também vai se preocupar de ter um facho para destacar ali o manequim, um facho concentrado, geralmente faz com a R70 ou a R111 quando é pé direito duplo. Faz aquele canhão de luz ali no manequim, dá bastante brilho na roupa para realçar. Mas também tem a questão de posicionamento da marca quando está dentro de um shopping, se vai usar... ali naquela frente de loja, luz mais branco frio ou branco quente, porque às vezes o shopping é mais branco quente e a loja quer uma luz mais branca frio para poder chamar a atenção, ter esse contraste de tonalidade, de temperatura de cor. Ou também outras formas de chamar a atenção, puxando o exemplo da Zara agora como um case bacana, é que eles trabalham muito iluminação como fazendo efeito de luz para chamar a atenção. Né? Cenário. Os perfis de LED fazem uns enquadramentos com umas molduras de perfis, fazem uns efeitos bem interessantes, que aí já entra o trabalho do vitrinista, que é outro profissional. Fortíssimo. Outra especialização, né, dentro da área do design. E aí a gente tem um leque de opções imenso para trabalhar. Vários efeitos legais de iluminação para valorizar o produto que está exposto e para chamar a atenção para a vitrine, que aí é a mesma pegada também de criar ali com luz, como a gente pensa para o provador, para o self-point, agora para a vitrine também, né? Lu, tem alguma coisa, uma dica que dá para algum profissional que quer começar a trabalhar com a área de design comercial? Tipo assim... Tem esses pontos aqui que você não pode deixar passar, são importantes, que você não pode ver de qualquer jeito. E tu acha que tem alguns pontos mais importantes quando alguém quer fazer? Eu não diria pontos importantes. Na minha opinião e na minha concepção, eu tenho como é que eu digo? Não é um ditado, eu tenho uma verdade pela experiência, né? Um pouco da experiência que eu tenho em relação à loja. Eu sempre gostei de mesclar luz quente com luz fria. Em todo projeto comercial meu. Eu acho que os dois, na medida, e logicamente acompanhado com empresas como a de vocês, a gente consegue trazer exatamente um pouco da veracidade do produto, ao mesmo tempo trazendo o aconchego e o acolhimento que a gente precisa para qualquer tipo de setor nessa área. Então, assim... Eu gosto sempre. A primeira coisa que eu falo quando eu passo o projeto para vocês, eu quero aí, vamos mesclar dessa forma, luz quente com luz fria. Aí vocês, profissionais, né, que realmente têm uma bagagem maior, Lu, aqui na vitrine, nesse caso, porque aí tem os casos, contexto, né? O posicionamento da marca, o público. Exatamente, porque vai muito eu passar esse feedback. Então, o principal, para mim, você tem que trazer informações para a empresa que você vai solicitar aquele projeto de iluminação. Em que sentido? O tipo da loja, onde ela tá essa loja, no shopping, na rua, os profissionais têm que saber se é uma loja que vai ter vitrine, não vai ter vitrine, porque tem casos, né? Que você não tem vitrine. Você já entra e vai embora, já tá lá dentro da loja. Então, eu tenho que passar todo esse feedback para vocês, para que vocês me ajudem nessa história do que eu peço, de luz quente e luz fria, tá? Para que a gente possa fazer os cenários, a distribuição de uma forma correta, entendeu? Então, eu enxergo muito, principalmente quando é loja, eu enxergo muito dessa forma, né? Então, eu digo sempre,
Tiago, coloca aqui no meio que eu quero uma luz mais ampla, uma luz mais fria. E nas áreas de provador, de estar de café, por exemplo, mais quente, provador, aí já vê aí o que é ideal para a gente ter uma veracidade nas peças, no produto. Então, assim, é muito de conversar, sabe? Não joga, não empurra nos peitos de vocês, né? O profissional, no caso, um projeto sem mostrar as imagens prontas. Só com a planta. A essência do projeto. Exato. Né? Vocês precisam respirar e entender a concepção. Porque senão não fica bacana. Não vai sair bom. Essa troca é muito importante. É aí que entra a história da parceria, no sentido, não é uma parceria só de você traz o cliente pra gente. É uma parceria uma via de mão dupla, né? Exatamente. A gente também tem aquela troca, aquela conversa. Ah, Lu, chegou essa lâmpada agora tem desse tipo, chegou esse produto novo no mercado, acho que aqui vai funcionar. Essa conversa e você disponibilizar o seu tempo em relação a não entregar aquele projeto rápido para somente entregar, é você parar e vir conversar com a gente. Isso sempre acontece, isso é muito bacana. E dar essa abertura para a gente que está ali direto recebendo informação das fábricas, o que chegou de novidade, para a gente ter essa conversa e aí realmente distribuir o que é melhor para cada local e em termos de fluxo luminoso, temperatura de cor, IRC, tudo isso. E aí a gente chega nos resultados do teu projeto. Por isso que dá certo, né? É realmente a parceria fundamental nesse aspecto. Não adianta você, no caso, vou cotar o projeto aqui de iluminação com 10 lojas. Se você não tiver aquele parceiro, um fornecedor que realmente tem essa comunicação, você vai meramente fazer leilão. Tá? Para o cliente, que é pior. E você só vai fazer uma loja para esse cliente, pode ter certeza. Porque vai ser um desastre. Entendeu? Então, esse cuidado é muito importante. Muito importante, e além da iluminação, em tudo. É porque é o seu nome que está ali, né? Com certeza. Uma assim, curiosidade. Dando certo ou não o projeto, vamos dizer, aquele projeto é o projeto da Luciana, aquela loja que, se tiver uma iluminação horrível para a Luciana. Era isso que eu ia falar. Não vai ser a Luciana, ninguém vai ser a Luciana. Dizer que foi, ninguém vai dizer que foi o cliente, mas o cliente quis botar tudo luz branca azulado. Ninguém vai dizer, o projeto da Luciana. E uma curiosidade que eu já percebi, quando tu falou, você só faz uma loja, porque tu tem a experiência de já ter feito, do mesmo cliente, faz a primeira, aí depois daqui a pouco tá 5 lojas, 6 lojas. Porque, primeiro, o projeto, tudo que engloba um projeto bem feito traz benefícios para a empresa e crescimento, e acaba precisando de várias lojas. E outra coisa, o cliente, ele acaba, eu imagino que isso aconteça, tendo você meio como um amuleto do sucesso dele, né? Também. Engraçado, associa total. Vou chamar a Lu, porque as coisas com ela dão super certo. Já entende, né? A Lu já entende o que eu quero. Eu estava vindo para cá e um dos clientes que eu tenho, que eu já estou na 6ª loja dele, me ligou e falando exatamente do projeto de iluminação, né? E ele disse, aí no fim ele disse, Lu, eu confio em você, eu sei que você está fazendo a coisa correta, né? Já com a experiência das outras lojas, ainda mais, então resolva que está tudo certo. Então isso é muito bom, né? Você poder ter essa credibilidade do cliente e poder já ter tido sucessos em outras experiências, seja com ele ou seja com outros, né? Porque assim, o pouco de expertise que eu tenho nesse assunto comercial, de projetos comerciais, eu vim realmente... O pouco ela está sendo modesta, viu, gente? Ela tem bastante. Eu comecei, né, do nada, me pincelaram ali o primeiro cliente, e aí foi uma sequência. Mas não foi à toa, foi exatamente o que vocês disseram. Os clientes viram quem é, quero fazer com ela, ou com ele, né, no caso. E aí foi aparecendo, eu vi a loja fulana de tal, Luciana, eu quero fazer uma loja também para mim. Ou seja, realmente, nesse caso, é indicação por visão, né? A pessoa viu. Diferente de um projeto residencial que está na casa do cliente. Ninguém vai ver só a família, os amigos, né? O impacto é muito menor, né? Muito menor. Então, por isso que eu digo que eu tenho um carinho muito grande por projetos comerciais, por isso. Porque eu sei que o impacto visual é muito maior. Muda a cabeça de muita gente para quem passa na frente e vê o projeto. Outra Porque coisa. Além do cliente da loja, tem possíveis clientes teus que podem ir naquele projeto e querer contratar o teu serviço. Exatamente, é por aí. Outra coisa é assim, quando a gente fala em iluminação,
tem as iluminações na parte ali das prateleiras, dos expositores, vitrine e tudo. Mas quando a gente fala em iluminação, o primeiro ponto que a gente pensa, local de onde vem a iluminação, é o teto, né? E uma característica que eu vejo muito em teus projetos, você trabalha muito o teto, e isso é muito legal. A gente, geralmente, as lojas do pessoal faz ali, distribui a iluminação, mas nos teus projetos você trabalha com outros elementos. Isso é uma característica que eu acho bem legal, chama bastante atenção, valoriza. Muitas vezes a loja tem um pé direito duplo que merece ser valorizado. E aí, como tu sente alguma dificuldade ou, na verdade, tu acha até mais fácil de trabalhar a iluminação quando se trabalha o teto com outros elementos além da iluminação? Como é a tua experiência em relação a isso? Na verdade, Jamília, assim, em relação a ter diferentes, né, alturas de teto e a gente trabalhar esse teto, vem muito da criação da identidade visual, né? Porque normalmente a gente começa muito com a parte de mobiliário fixo. Na verdade, falei bobagem. A gente começa a delimitar aonde vai ser o quê dentro daquela planta, né? Que é o layout inicial. Aqui vai ser a vitrine, self-point e assim por diante. E para depois você ver o fluxo, se está ok em relação ao que a gente fez ali de mobiliário, né? E aí a gente olha de frente o que vai acontecer com aquela distribuição, você chegando na loja. Então, se eu tenho um pé direito mais alto na loja e lá no fim da loja ele tem um pé direito mais baixo, eu vou dar uma quebrada se for alto demais essa entrada, porque senão vai intimidar. Muitas vezes intimida o cliente. Pô, essa loja é muito grande, sei lá, me dá medo, vai que é caro as peças, e sei lá. Aí, a gente trazendo algum elemento no meio desse caminho, dessa altura, até a iluminação agregando junto, ela deixa a coisa mais aconchegante no entrar, né? Então, esses elementos que eu uso, seja as calhas... Tudo tem um porquê. Tem um porquê. Tudo tem um porquê. Então, a gente usa as calhas, né, que a gente... Como é que chama? Esqueci agora as eletrocalhas. As eletrocalhas que a gente pendura, brilho, suspenso, dando um suspenso ali, né? A gente usa umas luminárias pendentes para dar também um charme até decorativa. Ou a gente trabalha com o teto, que a gente reveste de um amadeirado junto com a iluminação. Então, são elementos que a gente utiliza para que ou não intimide a entrada daquele futuro cliente, ou traga realmente um glamour quando você olha, né? Um impacto também. Então, tudo é voltado na criação. Ou tem outras que querem intimidar, né? Que é justamente para filtrar e direcionar para um determinado público. Também, tem isso. Então, tem muito do estudo, daquele estudo inicial, para que eu chegue nesses elementos aí da gente utilizar, saindo do teto, indo do teto, ou seja, a iluminação também na parede, que está muito, muito forte, né? A gente descer com os perfis na parede e fazem formas super bacanas. Então, assim, tem vários fatores, mas sempre voltado para o que é o perfil daquele projeto. A identidade da marca. A identidade da marca, tudo. Tem muita coisa, assim, tudo tem um porquê. Não é do nada. É como a Lu tá falando, tipo assim, o cliente tem o objetivo de vender. Então, assim, ela vai saber para que público, a idade, meninos, meninas, homens, mulheres. Então, tudo isso é um estudo, e a iluminação é só uma das coisas que vai fazer essas vendas aumentarem, ou diminuírem, ou direcionar para determinado. De grande importância, mas é como a Lu falou, é a maquiagem, né? A alma do projeto. Eu sempre falo que a iluminação é a alma do projeto. A gente está se aproximando do final já aqui. Né? Foi curtinho. Foi curtinho, mas depois a gente faz outra. Agora a gente vai fazer um lá no podcast da Lu. Agora ela vai convidar a gente. Vai falar mais sobre iluminação. Mas quem tiver ficado com dúvida, quem quiser saber mais sobre iluminação comercial, a Lu mostra tudo no Instagram dela. Ela tá sempre alimentando, né? Que além de tudo, esqueceu de dizer que é blogueira, né? Que agora todo design tem que ser blogueira também, não adianta, né? Faz parte, né? Já vai junto. Tem que ser. Senão você não aparece, a coisa não desenvolve. Mas tem que ser. E aí eu gosto sempre de
As pessoas que me seguem me perguntam pelo direct, eu tô sempre à disposição Tem sorteio, de tem live, tem tudo, viu? Lá não é Instagramzinho fraco, não. É bombado, tem que seguir lá. É bombado. Obrigada, Thiago, obrigada. Tem que seguir lá para ver. E tem muitas dicas para profissionais, tem muitas dicas para os clientes finais, né? Então, assim, quem gostar de arquitetura, design, vale muito a pena seguir lá o Lu, que tá bem bacana. Tanto interiores como arquitetura, né? Porque a gente tem no escritório, eu tenho 3 arquitetos, então a gente faz também a arquitetura, o arquitetônico, e a parte de residencial também, que é muito forte. Tem muita coisa bacana com a iluminação pra se ver. Coisas bem... Eu tava até conversando com ela outro dia que os projetos residenciais também são tão bons quanto os comerciais, assim. É boa nos dois. Bem diferente, E recentemente a gente até publicou umas fotos de um projeto residencial, ficou lindo. Foi. A gente teve o prazer de iluminar. Tá lá no nosso Insta também. Tem vários lá no Insta de vocês. Mas, assim, que tem muito assunto. Então, na Temos verdade, que fazer outro também. Temos que fazer outro. Porque, realmente, é muito importante conversar sobre iluminação, sobre mercado, sobre os projetos. E dessa maneira que vocês estão fazendo é gostoso. Porque se a gente for para a parte técnica, eu não vou mentir, é chato. Se você for estudar a parte técnica de iluminação, são muitas informações e outra, é tão rápido a modificação, as inovações, que você não consegue nem assimilar, porque já estão lançando outra coisa. Então, o fato de você poder ter o acompanhamento de um fornecedor, de um parceiro como vocês, é muito importante também em relação a isso, né? Porque vocês estão, como disse, mostrando todo momento. A gente está o tempo todo reciclando conhecimento. Uma vez por semana a gente tem treinamento interno da equipe. A gente convida os representantes, sobre fabricantes, sobre produtos. E, assim, é incrível como sempre tem muito assunto novo. Então, não tem como... assimilar, não né? tem como... e quem faz o projeto, os designers, os arquitetos, eles não têm como ser especialista em tudo, porque hoje em dia é novidade direto, tem que contar com... Aí a gente vem aqui para trazer tem que contar com a gente. Mostrar, tem que contar com a gente, exatamente. Verdade. Mas foi um prazer, Lu, muito boa a conversa. O prazer foi meu. Vamos fazer outro, vamos ter mais. A Lu vai aparecer mais lá no nosso Instagram. E é isso. Obrigado. Quem gostou, segue a Lu lá no Instagram. Não deixa de seguir a Lamp. E quem tiver dúvidas sobre iluminação comercial, vai lá perto dela no Instagram, que ela vai responder todo mundo. Ela responde mesmo. E é isso. Até o próximo podcast. Né? Até mais. Tchau.